E aí galera, tudo ó crazy com vocês? Como vocês podem ver, a gente está em cenário novo aqui, não necessariamente, né? A estante é a mesma, mas a gente está em outra cidade depois da mudança. E hoje a gente vai falar aqui sobre o livro Milagre nos Andes, do Nando Parrado. Se vocês quiserem conferir essa resenha comigo, então vamos lá! É isso aí! Como eu acabei de falar para vocês aí, a gente vai falar hoje sobre o livro Milagre nos Andes, um livro que relata uma história real, um livro muito emocionante e que é muito tocante por ser uma história real e por tudo que ela significou e significa até hoje, por ter sido uma das histórias de sobrevivência mais incríveis de todos os tempos, assim eu acho. Esse livro aqui que eu tenho em mãos, eu sempre falo das edições, né, como a edição está montada. Nesse caso aqui, ela não é tão boa assim, a edição. Tem essas páginas brancas que eu já falei aí, eu acho um pouco cansativo para ler, mas isso também não é um grande problema. O problema é que a minha, não sei se é um problema geral, ela acabou danificando a lombada e eu tenho bastante cuidado ao ler, mas mesmo assim ela quebrou aqui. Não sei se está tão visível, mas ela chegou a ficar com rachadura. E eu não achei tão bem acabado, mas enfim, o conteúdo vale a pena. Aqui no meio do livro ele tem um trecho com fotografias reais, com alguns dos personagens aqui do livro, já que é todo baseado em história real, e também da situação de sobrevivência pela qual eles passaram. Uma dica que eu dou, se você quer ler esse livro sem ter spoilers, você não deve ver essas fotos no momento aqui do livro em que elas estão, aqui no mais ou menos na metade. Então, o ideal é que você leia tudo e depois você veja as fotos, porque no momento aqui em que elas aparecem, elas acabam entregando algumas coisas da história que ainda não foram expostas, não foram demonstradas ainda. Então, se você não quer ter nenhum tipo de spoiler, não vê as fotos lá no momento. Lê tudo, depois volta e dá uma olhadinha. Nesse vídeo eu também vou dar alguns spoilers. É uma história bem antiga, ocorreu aí há bastante tempo, então nem é considerado mais spoiler, mas mesmo assim, quando eu for falar, então eu vou falar para vocês aí, vou colocar uma indicação de que eu estou dando spoiler nesse momento para que vocês não, se não quiserem ouvir, não ouçam, quem ainda não leu. Mas também não acredito que seja um spoiler que atrapalhe, não. Porque é o seguinte, nesse livro, o Nando Parrado, que é o cara que acabou escrevendo, e toda uma galera ali faziam parte de um time de rugby. Eles saíram do Uruguai para jogar um amistoso lá no Chile. E quando iam passando lá pelos Andes, o avião acabou tendo uma pane, não sei, e acabou caindo lá. E eles ficaram presos nos Andes por 72 dias. Imagina o que é isso. Sem suprimento, sem comida, enfim, era um voo comum, sem roupa, sem agasalho, né? Roupa de frio, agasalho. E eles passam 72 dias lá, presos, entre aspas, ilhados, né? Num ambiente frio, um ambiente hostil, sem alimentação. E esse livro é o relato, então, dessa sobrevivência aí. Boa parte dos ocupantes desse avião acabam morrendo aí logo na queda, no acidente, e os outros ficam lutando para sobreviver. O próprio Nando Parrado passa vários dias inconsciente logo de início e depois que ele recobra a consciência, eles começam a lutar pela própria sobrevivência. O ponto-chave aqui é que, como eu falei, eles não tinham suprimentos, eles não tinham alimento. Então são 72 dias, é muito tempo. E sem alimento, como é que faz? Bem, sem alimento, como eu falei, é um certo spoiler, mas eu não acho que precise pular isso, porque fica bem óbvio, né? Se você não tem alimento, tem vários cadáveres ali, tem várias pessoas que morreram, vários cadáveres. Fica, né, começa ali na cabeça, embora a gente tenha aquele bloqueio mental quanto a isso, mas é uma ideia que começa a vir na cabeça de qualquer pessoa. Eu vou morrer de fome ou eu vou comer o único recurso que existe, que é carne humana. E essa é a temática mais, acho que mais tocante nesse livro.
Até o próprio Nando Parrado comenta no momento lá, se você acha que você nunca faria isso, se imagina pelo menos, apesar de ser quase impossível se imaginar, mas tenta se imaginar nessa situação, sem fome, à beira da morte, congelando e pensando em tudo que você pode perder na sua vida, né? Uma das coisas que me deu muita força a ele foi o pai, que não estava no avião, ele estava com a mãe e com a irmã. Não vou falar o que aconteceu com elas, porque eu quero que vocês descubram ao ler o livro. E o pensamento dele no pai deu força para ele, em chegar o momento dele decidir que ou ia sair dali ou ia morrer tentando sair daquele lugar. E eles tentam várias vezes, o livro relata várias discussões que eles fizeram, e é óbvio, né? Em uma dessas eles acabam conseguindo, senão ele não teria escrito o livro. O que é mais tocante é você saber que tudo que está sendo falado é real, não é uma história de ficção. É uma história real, é um relato de um acontecimento real, de um incidente de história de sobrevivência real. E nenhum deles era preparado para a sobrevivência, nenhum deles tinha experiência em ambientes gélidos, ou estavam com equipamentos adequados para sobreviver àquela situação. E resultado é que eles acabam por conseguir. Muitos deles morrem ao longo do caminho, enfim. Vale a pena demais a leitura desse livro aqui. E a jornada, de certa forma, da volta do Nando Parrado e outros companheiros aí é a temática central. Eu confesso que em um momento aqui, logo aí no primeiro texto, eu acho, do livro, ele acaba se tornando meio maçante, mas a partir de certo momento continua, vai na fé na leitura que vale a pena, que a partir de um momento o livro torna-se eletrizante, você quer ler página atrás de página e, enfim, é uma história muito tocante. Parece ser um livro sobre sobrevivência, né? Sobre força e tal, essa coisa toda, mas eu acho que acima de tudo é uma história sobre amor. O amor como uma força que consegue transcender barreiras, mais ou menos nesse sentido. Eu acho que esse livro é sobre isso. Eu não sei se foi a percepção que a maioria das pessoas tem, talvez não, mas para mim foi. É uma história que mostra como a união, o amor, vamos dizer assim, o contexto social do ser humano faz com que ele consiga transcender barreiras. Tem até uma citaçãozinha que vem aqui na contracapa do livro que ele fala assim: o contrário da morte não é a vida, é o amor. E eu acho que esse livro é sobre isso, é sobre a superação, é sobre a união, é sobre o amor, acima de tudo. Bem, gente, é uma história que eu não vou citar, não vou ler nenhum trecho aqui porque interno dela, porque eu acho que tem que ser uma descoberta pessoal, vale muito a pena fazer a leitura, embora, como eu disse, essa edição eu acho que precisasse ser um pouco mais caprichada, da editora Objetiva aqui, mas vale a pena assim mesmo fazer a leitura e degustar essa história. Para quem não quiser ler, saiu também um filme, eu não achei tão bom assim, é um filme um pouco antiguinho já, mas eu não achei um filme tão bom. O filme chama Vivos, ou Alive, se você pegar ele em inglês, e é bom, mas o livro é bem melhor. A qualidade, as descrições, a quantidade de descrições é bem melhor no livro. Eu tinha assistido quando criança o filme e acabei reassistindo depois que li a obra. E eu não achei ele tão bom depois que li a obra. Então vale a pena ler. Não é um livro muito longo, né? Um livro aí das suas 272 páginas. E é isso. Vale muito a pena, então, Milagre nos Andes. Acabando por aqui a resenha do livro, mas eu queria que vocês ficassem aí, porque eu tenho algumas coisas aqui para falar. Eu deixei aqui alguns avisos muito importantes agora para o final, já que todas as vezes eu estava falando no começo, eu acho que estava ficando chato, né? Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar é agradecer de coração ao pessoal do podcast Alô Ciência, que fizeram uma citação lá. Eles têm um quadro que são 3 dicas que cada um dos componentes lá do grupo fazem. E eles fizeram eles acabaram lá indicando a nossa iniciativa, aí, o Semeando Leituras. Aí eu vou colocar agora o trechinho aí do áudio em que eles indicam o Semeando Leituras aí. Brigadão, galera. Fica a indicação a todo mundo aí que segue o canal. Aí lá, dá uma olhadinha no podcast Alô Ciência, conteúdo de qualidade, pessoal super capacitado.
É um dos podcasts que eu acompanho aí sempre que lança alguma coisa. Eles colocam temas muito bons e debatidos de forma muito ampla. Então, fica aí o momentinho que o pessoal da Aluciência citou Semeando Leituras. Primeira dica que eu vou dar. O canal no YouTube que chama Semeando Leituras, que é do Cássio José, que é um professor de biologia, no qual ele analisa diversas obras. É um projeto que ele tem com os alunos dele, de análise de obras. Então ele já falou sobre Admirável Mundo Novo, A Vida Secreta das Árvores, O Chamado Selvagem, Na Natureza Selvagem. Então ele analisando diversas obras. Então achei muito legal, um ouvinte nosso. Então eu queria dar uma força aí. Inscrevam-se no canal dele, que vai estar no nosso post, nas nossas dicas. Boa. Da hora. Eu já assisti alguns vídeos e curti bastante. Então fica aí a dica. Pronto, agradecendo mais uma vez, pessoal da Alociência, valeu mesmo. E galera, dê uma olhadinha lá no podcast dos caras que vale a pena. Uma outra coisa, é só relembrando mais uma vez do nosso livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman, que a gente vai começar aquela leitura lá, aquele diário de leitura, dia 1º do mês que vem. Então, se você ainda não tem o livro, adquira para acompanhar com a gente aí o diário de leitura, ou entre em contato comigo lá pelo Facebook do Semeando Leituras, que a gente tem como também fazer com que você acompanhe se você não quiser comprar o livro agora, nesse momento. Então, entre em contato lá que eu te explico direitinho como que a gente faz isso aí. Beleza? Então, gente, é isso. Ficamos por aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado aí pela força e continuem me ajudando a semear leituras e colher leitores. Valeu, galera. Até mais. Tchau.